Abra sua Bíblia outra vez na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos reler apenas os versículos 14 em diante para a nossa meditação. Filipenses, capítulo 2, verso 14 em diante. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. E começando nesse texto, vamos aqui trazer uma palavra para a nossa edificação nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém. O apóstolo Paulo, queridos irmãos, escreveu esta epístola para a igreja do Senhor que estava na cidade de Filipos. Uma cidade próspera, era na realidade uma cidade que tinha uma certa independência. Ali moravam muitos cidadãos romanos, muitos veteranos de guerra, pessoas que tinham uma boa condição financeira e que se orgulhavam de ser cidadãos romanos e ter cidadania. E Paulo escreveu para eles esta que é uma das epístolas da prisão. E ele escreve dizendo da alegria que eles devem ter de seguir a Jesus e muito mais se regozijarem por serem cidadãos do céu do que por serem cidadãos romanos, cidadãos aqui desta terra. E nesse capítulo 2 que nós lemos, ele está falando sobre a necessidade da igreja viver em unidade, da igreja viver servindo a Deus com humildade, de a igreja se comportar como verdadeiros filhos de Deus. Entre as coisas que ele vai dizer aqui que os crentes devem fazer, ou que eles devem evitar, ele vai falar sobre a necessidade de considerarmos os outros superiores, de vivermos em humildade. Mas nesse capítulo 14 que nós lemos, ele vai dizer que nós devemos, como crentes, porque a carta não foi escrita somente para os cristãos lá em Filipos, mas para nós também, aqui hoje, ele diz que nós devemos fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas. Então, nesta noite, nós vamos falar um pouco sobre esta questão da murmuração. Vamos falar sobre não murmurar, que é uma coisa que a Bíblia manda que nós vivamos assim, que nós nos comportemos assim. E às vezes não nos apercebemos dos problemas que a murmuração traz, ou mesmo do que é a murmuração, para que possamos evitar isso na nossa vida. Então, antes de mais nada, vamos pensar sobre o que é murmurar. De que se trata a murmuração? Segundo o dicionário, murmurar é soltar queixumes, é lastimar-se em voz baixa, é censurar ou repreender disfarçadamente e em voz baixa. Murmurar também é falar contra alguma coisa ou contra alguém, é conversar difamando ou desacreditando, apontar faltas, conceber mau juízo. Isso é murmurar. Então, murmurar não é quando você vai reclamar a alguém por alguma coisa errada que ele está fazendo. Se você, por exemplo, percebeu que na sua fatura do cartão, na sua conta do telefone, veio alguma cobrança indevida, e você vai lá e você reclama no lugar certo, a pessoa que pode resolver, isso não é murmuração. É uma reclamação justa, devido a um erro que foi cometido.
Se também um irmão cometeu alguma falta e você vai até ele e você conversa com ele, você diz como você foi ferido, magoado com o que ele fez, ou você orienta aquela pessoa para não fazer mais uma coisa errada, isso também não é murmuração. Você está reclamando ou está avisando de alguma coisa, está aconselhando. Agora, quando você, em vez de ir lá e resolver a coisa com quem pode realmente resolver, em vez de, por exemplo, ir lá e reclamar da conta do telefone que veio errado, você fica por aí falando baixo, chamando alguém e dizendo, ó, tá vendo? Essa operadora não tá com nada, essa operadora fez isso, ó, fez coisa errada e tal. Ou quando alguém faz uma coisa que lhe atinge, em vez de você ir à pessoa e conversar com ela e resolver, você fica por aí dizendo, mas esse irmão sempre faz isso, essa pessoa assim. E você fica então censurando, repreendendo veladamente, falando mal pelas costas, difamando, desacreditando alguém ou alguma coisa. Isso é murmuração. Murmurar, então, é quando, em vez de ir até a pessoa que pode resolver, nós ficamos com conversas, espalhando uma má notícia, falando contra aquela pessoa ou aquela coisa, e em vez de resolver, só fazemos provocar aquele burburinho de um descontentamento que não é útil a ninguém. Então, murmurar é o oposto de louvar, de agradecer. Murmurar é você falar mal. Murmurar é você falar contra. Murmurar é você ficar espalhando algo contrário a alguém. Então, nós vemos claramente que o apóstolo Paulo diz que esse tipo de comportamento não deve haver no meio da igreja, no meio dos crentes. No Novo Testamento, o termo mais utilizado para falar de murmuração fala de alguém que declara uma insatisfação, porém não faz isso diretamente a quem pode resolver, mas de forma secreta, de forma mal-humorada, ele fica expressando esse seu desagrado, essa sua reclamação. Isso é o que a Bíblia chama de murmurar. E nós temos que ter o cuidado, queridos, para não deixar que essas coisas dominem a nossa vida. Porque quando nós murmuramos, contra quem nós murmuramos? Alguém pode dizer, não, mas eu estava falando só do irmão ali que fez alguma coisa, eu estava falando só da pessoa ali que fez alguma coisa, mas no final de contas, em última instância, a murmuração geralmente é contra Deus. Não murmuramos contra as coisas. Não murmuramos contra as pessoas simplesmente. Em última instância, nós murmuramos contra Deus, porque Ele é quem tem o controle sobre tudo. Ele é quem põe, é quem tira, Ele é quem está no domínio de tudo. Então nós vemos, por exemplo, lá no livro de Êxodo, capítulo 16, quando o povo de Israel estava murmurando. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Parecia que o povo estava murmurando contra Moisés e Arão. Moisés nos trouxe aqui para morrer, Moisés nos trouxe aqui dessa forma. Mas ele diz, olha, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés, isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra Ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Geralmente nós murmuramos contra o Senhor. Porque quando nós murmuramos de alguma coisa que está acontecendo e que nos desagrada, por exemplo, a gente, meu Deus do céu, está chovendo, mas para que essa chuva? Nós não estamos murmurando contra a chuva, nós estamos murmurando contra aquele que fez a chuva. Ou se não chove, estamos murmurando contra aquele que não fez chover. Se faz calor, murmuramos contra aquele que fez com que houvesse calor. Não estamos simplesmente murmurando contra a situação, mas contra aquele
que controla as situações. Ou quando murmuramos contra as pessoas, quando criticamos, especialmente aqueles que trabalham na obra de Deus, nós geralmente estamos murmurando contra aquele que colocou aquela pessoa naquele lugar. A gente não está simplesmente murmurando, mas esse irmão, mas essa irmã, mas essa pessoa não tem condição, essa irmã não canta, esse irmão não toca, esse irmão não faz. Nós estamos criticando aquele que chamou, que instituiu aquelas pessoas naquela posição. Então nós temos que ter cuidado quando vamos murmurar. Ou devemos, na realidade, evitar todo tipo de murmuração, porque a nossa murmuração é contra Deus. Ela é contra o Senhor que faz as coisas, que tem o controle de tudo. Nós vamos então pensar, por que é que as pessoas murmuram? Se a Bíblia diz que não devemos murmurar, se a murmuração na realidade é contra Deus, por que é que as pessoas murmuram? Nós vamos olhar e ver nesse texto, em outros textos, algumas razões por que as pessoas praticam a murmuração. A primeira delas, as pessoas murmuram por falta de fé. Porque quem murmura contra Deus, ele não está satisfeito com o que Deus fez, ou com o que Deus está fazendo. Ele murmura porque ele não crê que Deus esteja fazendo as coisas da melhor maneira. Veja Israel no deserto. Eles estavam murmurando, no Egito nós tínhamos carne. Nós viemos aqui para morrer nesse deserto. Não tinha túmulo lá no Egito não, para a gente ser enterrado lá. Eles estão murmurando porque na realidade eles não creem. Não creem em primeiro lugar no sentido de confiar. Crer é confiar. Deus faz as coisas da melhor maneira. Às vezes nós achamos que não está na forma correta, mas Deus sabe trabalhar muito bem. Existe um ditado errado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Na realidade, Deus escreve certo por linhas certas. A nossa visão é que às vezes é torta. Nós estamos vendo torto porque nós é que somos tortos e estamos achando que está fora do prumo. Mas Deus sempre faz a coisa da melhor maneira. É que enquanto Deus trabalha para solucionar um problema, Deus também trabalha para solucionar a nossa vida. Deus também trabalha em nós, para que nós possamos receber a solução do problema e nós mesmos estejamos solucionados, estejamos de forma coerente com aquilo que vamos receber. Então, quando murmuramos, queridos, nós murmuramos contra Deus, porque não cremos, porque não confiamos, porque não acreditamos que Ele esteja fazendo da melhor maneira. Veja na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, quando o apóstolo Paulo diz, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Fica claro que Deus não quer que nós murmuremos e que Ele não tem por inocente aquele que murmura. Deus julga os murmuradores. Ainda nós vamos ver lá no Salmo 106, que deixa claro que quando alguém murmura, ele está desprezando a Deus, está desprezando a sua palavra, está ignorando o que Deus está fazendo. Diz o texto, também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, antes murmuraram em suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor, pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Veja que deixa claro o salmista, que quando Israel murmurou, ele murmurou contra Deus, por falta de fé, porque não creram na sua palavra, porque não acreditaram que Deus podia fazê-los entrar na terra prometida, porque não acreditaram na provisão de Deus. E muitas vezes, 10 vezes, segundo Deus afirma, eles murmuraram contra o Senhor por não acreditar nele. Então, quando nós murmuramos, nós estamos desacreditando em Deus. Estamos dizendo que Deus não pode fazer ou que Deus está errado na sua maneira de fazer. E, obviamente, queridos, Deus fica indignado com a murmuração.
Deus se indignou contra o povo, porque a murmuração é um sinal claro de incredulidade e de ingratidão. O povo estava murmurando. Ah, Deus está errado. E cadê Deus que não traz água para a gente? E cadê que não tem carne aqui? E cadê que a gente não pode vencer esses inimigos? Eles murmuravam constantemente porque não acreditavam que Deus podia fazer. E estavam mal agradecidos. Você imagine o que é você passar 40 anos caminhando no deserto e durante esses 40 anos você não precisou comprar uma sandália. Porque milagrosamente a palavra de Deus diz que o calçado não se desgastou. E não era porque não tinha pedra, era só areia. Porque os irmãos aqui estão acostumados a andar na areia e sabem que de tempos em tempos a sandália não aguenta mais, tem que ser trocada. Durante 40 anos a roupa não se desgastou. Não tinha loja para eles comprarem, mas também não precisou. Porque Deus preservou-os no deserto. Todo dia, em vez do sujeito sair e plantar, e regar, e colher, e tirar os grãos da espiga. Não, ele simplesmente saía para fora da tenda e ali colhia uma semente que caía, que era o maná. Ele só precisava moer e fazer pão, farinha, bolo, cozido, o que quisesse com aquele maná. Em vez do povo agradecer, murmurava contra Deus. Mostra ingratidão, mostra falta de fé. Então Deus fala a Moisés e Arão dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Deus ouviu e Deus não gostou, Deus não aprovou, porque a murmuração é sinal de incredulidade. A incredulidade diminui a glória de Deus. Não acredita no Deus que pode fazer tudo. Então, por que as pessoas murmuram? Por falta de fé. Por não confiarem no Senhor. E esse tipo de comportamento, queridos, ele faz mal para aquele que murmura, porque quem não crê não recebe. E também faz mal para aquele que ouve, porque a incredulidade é contagiosa. Sabe que a fé também é contagiante? Quando você conta um testemunho, as pessoas dizem: olha que maravilha, Deus fez na vida do irmão, vai fazer na minha. Mas tem aqueles crentes que infelizmente só sabem contar problema, tribulação, derrota. Se você não quiser ter um dia cheio de problema, é melhor mudar de calçada quando encontrar com ele, porque se você conversar meia hora com ele, sai dali querendo comprar uma corda para se enfocar, porque ele só passa ideia ruim. Ele só passa ideia de luta. E não lembra das muitas vitórias. Se você tem muita luta, irmão, significa que você já teve muitas vitórias. Que você já enfrentou muitas dificuldades, mas que venceu cada uma delas. Então você, em vez de contar as vitórias, está se concentrando somente nas tribulações, nos problemas. E quando nós ficamos murmurando, porque o murmurador, ele não vai a Deus e reclama, ele fica contando para os irmãos as lutas, os problemas, ele não vai à pessoa e fala, ele fica espalhando conversas por detrás. Isso é ruim para ele e é ruim para quem ouve, porque a incredulidade, a ingratidão vai contaminando as outras pessoas. A murmuração não muda nada, mas semeia mais murmuração, semeia mais problema. Por isso o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja ali em Filipos e dizendo: meus irmãos, façam todas as coisas sem murmuração. Não murmure, porque Deus já fez tanta coisa por nós. Ele mandou Jesus para morrer em nosso lugar e em nosso favor. Ele já operou a sua salvação em nós. E agora nós só encontramos razões para murmurar, para dizer do nosso descontentamento. Nós precisamos crer que Deus está fazendo as coisas da melhor maneira e que Ele pode fazer muito mais. O murmurador não tem fé, vê tudo de forma negativa, ainda diz assim: não, irmão, eu sou realista. Realista nada, você é negativo. Porque se o poder de Deus é real, então realista é aquele que acredita, não aquele que duvida.
O poder de Deus é real. Então nós podemos realmente crer que Deus faz aquilo que Ele diz na sua palavra, que Ele pode fazer muito mais. Se nós cremos, Ele pode fazer. Em vez de murmurar, devemos buscar ao Senhor, contar a Ele as nossas dificuldades e crer que Ele é poderoso para trazer solução para os nossos problemas. Se a pessoa só valoriza os problemas, esquece de tudo que já recebeu, então ele vai se tornar um murmurador eterno. Há pessoas na Bíblia que Deus abençoou tanto, mas que ele só se lembra das dificuldades. Vamos ver 2 exemplos na palavra de Deus. O primeiro exemplo do profeta Jonas. Jonas foi enviado a Nínive, ele não quis ir, mas por fim foi e pregou. Ele achava talvez que ia ser morto ali, ninguém ia querer ouvir o que ele estava pregando. Mas ao contrário disto, toda a cidade ouviu a mensagem de Jonas e até o rei se converteu, ou seja, se arrependeu dos seus pecados, proclamou um jejum em arrependimento diante de Deus. Aí Jonas deixa a cidade lá em meio a esse arrependimento coletivo. Uma palavra que trouxe uma comoção geral. Era uma cidade grande, queridos. Uma cidade grande, uma verdadeira metrópole. Uma capital de um império. E agora Nínive, tomada de arrependimento, de comoção, Jonas vai e se afasta da cidade. Deus faz crescer em tempo recorde, assim cremos pela descrição do texto bíblico, uma aboboreira que cresceu e cobriu uma espécie de uma latada que Jonas fez, e ele ficou na sombra rapidinho. Olha que Deus maravilhoso, que cuidado extraordinário de Deus. Mas para provar o profeta e para mostrar o cuidado de Deus, porque às vezes, queridos, nós só prestamos atenção ao cuidado de Deus quando falta. Nunca falta nada. E um dia que falta, a gente, em vez de parar e dizer, oh meu Deus, eu esqueci de agradecer, durante tantos anos nunca me faltou comida, ou calçado, ou isso, ou aquilo, hoje está faltando, mas graças a Deus pelos muitos e muitos dias que não faltou. Não, nós só nos lembramos do dia que faltou. Assim aconteceu com Jonas. E aí Deus mandou um inseto, comeu, um verme comeu o pé da planta, a planta secou, aí Deus mandou um vento quente vindo do deserto. Aí diz o texto assim, e aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Olha que homem negativo. Deus havia usado ele como instrumento para a transformação de uma cidade inteira. Deus havia cuidado dele, mandando a aboboreira para lhe fazer sombra, e agora só porque faltou a cobertura e o calor estava muito grande, ele diz, eu vou morrer, é melhor morrer, eu estou aqui largado, Deus não faz nada por mim, é melhor morrer mesmo do que ficar nessa luta. Meu Deus do céu, olha que homem negativo, só se concentra no problema, em vez de estar ali louvando, ô Senhor, obrigado, eu estou aqui nesse sol, mas só em ver essa cidade arrependida, já valeu a pena eu ter vindo até aqui. É um homem que só vê os problemas. Outro exemplo é do profeta Elias. Elias foi usado por Deus como um instrumento para chamar a atenção do rei e da nação que estava no pecado. Deus usou aquele homem de uma maneira extraordinária. Deus fez descer fogo do céu sobre os capitães e seus exércitos que vieram prender o profeta arrogantemente. Deus fez descer fogo do céu e acendeu o holocausto e queimou o que estava sendo oferecido ali, mostrando que ele era Deus e com isso mostrando que Elias era o verdadeiro profeta do verdadeiro Deus, o que provocou a morte dos muitos profetas do falso Deus Baal.
Deus já havia feito essas coisas tão extraordinárias. Quando faltou comida, Deus mandou aves levarem comida para Elias, irmãos. Já aconteceu isso com você? De você nem precisar fazer o almoço e Deus mandar um pássaro trazer a comida no seu prato? Já aconteceu isso com você? Comigo nunca aconteceu. Acho que com os irmãos aqui também não. Mas Elias estava assim, olha, um cuidado extraordinário. Depois vem um anjo e traz pão. Alguém aqui já comeu pão feito por um anjo? Ele traz pão para ele comer. E diz o texto: ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, de uma árvore, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele quer morrer. Por quê? Só porque a rainha mandou prendê-lo. Porque a rainha está perseguindo ele. Agora ele não lembra que os capitães, com 50 homens cada um, 2 grupos, morreram com fogo descido do céu, porque queriam arrogantemente levar à força o profeta à presença do rei. E será que o Deus que havia mandado fogo para proteger o seu profeta, acabou-se o fogo do céu? Será que só tinha 2 palitos de fósforo no céu que riscou e não tinha mais como proteger o seu profeta? Ele está murmurando contra a sua situação, quando devia estar agradecendo a Deus. Deus, a rainha está me perseguindo, mas eu sei que o Senhor é por mim. Se o Senhor está me guardando, quem é essa rainha para achar que vai fazer alguma coisa, Deus? O Senhor já me livrou tantas vezes e vai continuar me livrando, cuidando de mim. Ele devia louvar e agradecer. Ele está murmurando, sabe por quê? Porque ele só olha para o problema daquela hora, quando ele devia estar se lembrando das muitas vezes que Deus o socorreu, o ajudou, o abençoou, o protegeu. A murmuração demonstra falta de fé, porque não cremos que Deus, o mesmo Deus que está cuidando de nós, vai continuar fazendo aquilo que só Ele pode fazer na nossa vida. Porque as pessoas murmuram, elas murmuram também contra as outras pessoas por falta de amor. Contra Deus, nós murmuramos por falta de fé. Mas contra as outras pessoas, nós murmuramos por falta de amor. Porque aquele que murmura não busca o bem. Murmurar não é ficar dizendo assim: ah, mas esse irmão canta muito bem, não diga nada a ele não, mas olha, esse irmão canta que é uma bênção. Não, isso não é murmuração. A murmuração é quando a gente fica falando mal, né? Murmurar significa falar mal, reclamar, espalhar um desagrado contra uma pessoa. Ah, mas esse irmão não sabe nem dirigir esse culto, essa irmã não sabe nem cantar direito, essa regente não sabe nem fazer isso. Isso é murmuração. Quando nós estamos murmurando, demonstramos falta de amor, porque a murmuração não provoca o bem. Não traz o bem para a pessoa, só traz o mal, lógico. Quem está murmurando está querendo puxar o tapete do camarada, está querendo derrubá-lo. Os murmuradores são especialistas em detectar falhas. A pessoa pode ter 99 virtudes e um defeito. Talvez ele não encontre nem 90 das virtudes do outro, mas o defeito ele encontra com certeza. Rapidamente. E se não tiver, ele inventa. Se não tiver defeito, ele inventa. Se o camarada é muito generoso, ele diz: não, mas esse é besta, dá demais as coisas. Se o camarada é muito calmo, ele diz: mas esse também é parado demais. Se não tem defeito na pessoa, ele inventa. Porque o murmurador só consegue ver o lado negativo das coisas. E isso mostra falta de amor. O apóstolo Paulo escreve à igreja aqui, e ele, entre as coisas que diz primeiramente no início do capítulo, que deve levar a gente a esse modo de viver que agrade a Deus, ele diz: se há conforto em Cristo, se vocês já foram confortados por Jesus, se há alguma consolação de amor, se vocês já foram confortados pelo amor de Deus, se há alguma comunhão no Espírito, se o Espírito Santo está em vocês e traz comunhão, e ele diz ainda: se há alguns entranháveis afetos e compaixões, se Deus colocou amor no nosso coração, no nosso ser, nas nossas entranhas, afetos,
amor, alegria de ver os irmãos e estar juntamente com ele, então nós não podemos viver em contenda e em murmuração. Porque o amor de Deus nos constrange. Veja que, como eu disse a princípio, murmuração não é falar com alguém diretamente, é falar veladamente por trás. Se o irmão não está fazendo alguma coisa da melhor maneira, vá até ele. Ofereça ajuda. Meu irmão, olhe, se o senhor aceita uma ideia, o senhor podia fazer assim ou assado, que era melhor. Irmão, o senhor quer uma ajuda para o irmão cantar, ou para tocar, ou para fazer isso? Murmurar não é ir até a fonte do problema e oferecer-se para ajudar, mas é ficar veladamente espalhando um descontentamento, um desagrado por alguma coisa que está sendo feita. O murmurador, então, demonstra falta de amor. E na Bíblia nós vamos ver que a maioria das vezes que há murmuração contra alguém, isso é movido por inveja. É movido por inveja. Os fariseus murmuravam contra Jesus porque tinham inveja dele. Nós vamos ver pessoas murmurando contra outras porque achavam que eles deveriam estar naquele lugar, que se julgam então eles dignos de estar numa posição melhor. Olha o que diz o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se nós queremos crescer, nós temos que deixar essas coisas que só provocam a dissolução da igreja, que só provocam contenda na igreja. E devemos nos voltar para a palavra de Deus, que é este leite racional que edifica a nossa vida. Se todos os crentes estudassem a palavra, estivessem no culto de doutrina, na escola dominical, aprendessem mais da palavra, a palavra, nos ensina a viver de maneira que agrada a Deus, de forma que nós erraríamos menos, que nós faríamos menos aquilo que Deus não concorda ou não se agrada, se nós nos voltarmos para a palavra. A palavra, então, é esse guia para nós termos o amor no coração e vivermos sem contendas. Quando nós olhamos porque as pessoas murmuram por falta de amor, nós vamos ver que quem ama o próximo e ama seu irmão não vai enxergar apenas os defeitos, mas vai ver as virtudes que as pessoas têm. Não tem pessoas sem virtude, irmãos. Todas as pessoas têm alguma virtude. Às vezes ele é muito teimoso, mas tem a virtude da determinação. Às vezes ele é muito falador, mas tem a virtude dessa espontaneidade ao falar. Às vezes é aquela pessoa que é difícil de você convencer, mas também tem aquela segurança de tomar uma decisão e fazer realmente de maneira acertada, de maneira bem pensada. Nós não podemos olhar as pessoas e ver apenas os seus defeitos. Nós precisamos olhar para elas e ver as suas virtudes. O apóstolo Pedro continua falando na sua epístola, no capítulo 4. Acima de tudo, ele diz, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. O que faz com que a gente enxergue a qualidade no outro é o amor. O que faz com que a gente não olhe para as deficiências, as fraquezas, as falhas, é o amor. Porque quem ama, vê as virtudes da pessoa. Você vê quando um casal está enamorado. Não importa se a moça não é a mais bela das mulheres, se o rapaz não é aquele símbolo masculino, mas eles se amam.
Eles se amam, e apesar de todo mundo dizer, mas como é que tu vai casar com uma criatura assim? Não, bichinho, é porque ele é assim e tal, mas eu gosto tanto dele, ele é bonzinho, ele é isso, ele é aquilo, e sai exaltando um monte de virtudes que ninguém enxerga a não ser ele. O que é isso? É o amor que faz com que se enxergue as virtudes da pessoa. Se nós não conseguimos ver as virtudes dos irmãos e apenas as suas falhas, precisamos rever o amor de Deus no nosso coração. Porque o amor, diz o apóstolo Pedro, cobre uma multidão de erros, uma multidão de falhas, uma multidão de pecados. O amor cobre. Quantas vezes até nós vemos pessoas que estão erradas, mas que o seu pai, a sua mãe, alguém que gosta dele, apesar de todas as falhas, conseguem enxergar virtudes naquela pessoa. É o amor quem faz isso. E na igreja do Senhor, queridos, nós somos ensinados a viver em amor. Aleluia! Nós somos ensinados a viver amando uns aos outros. Essa é uma característica da igreja do Senhor. Se amarmos, nós não vamos falar mal do irmão, nós não vamos murmurar contra ele, nós vamos ajudá-lo em oração, nós vamos encontrar as suas virtudes. É muito fácil de você apontar defeitos daquelas pessoas, principalmente que estão em posição de destaque. O regente do conjunto, o pastor, o dirigente do trabalho A ou B, mais facilmente alguém fala contra ele, porque ele está numa posição de liderança. E quando se está na posição de liderança, se é visto mais do que os outros. Porém, a Bíblia ordena que nós devemos reconhecer aqueles que servem na obra do Senhor. Veja o que diz Paulo escrevendo aos Tessalonicenses no capítulo 5. E rogamos os irmãos que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestem, que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos reconhecer as pessoas que trabalham. Ainda que o irmão tenha dificuldades, ajude ele. Ainda que o irmão não tenha a experiência, a capacitação técnica necessária, ajude-o na oração, oferecendo os seus serviços. Mas o apóstolo diz que nós devemos reconhecer aqueles que trabalham. Por causa da sua obra, eles estão servindo ao Senhor, estão trabalhando para o Mestre. E que nós devemos tê-los em grande estima e em amor. É esse amor que faz com que a gente veja mais as qualidades do que os defeitos do outro. E devemos fazer isso também para que haja paz no meio de nós. Porque quando há murmuração, irmãos, a paz vai embora. Quando há murmuração e contenda, a paz deixa de existir. A igreja do Senhor deve fazer de tudo para viver em paz. A pessoa pode não ser a mais capacitada, mas se ele está ali, foi Deus quem colocou. Se ele está ali, nós precisamos ajudá-lo, porque ele está trabalhando para o Senhor e Deus recebe o trabalho dele, Deus recebe aquilo que ele faz. Irmãos, Deus é tão extraordinário que ele pega a pessoa menos capacitada aos olhos humanos e coloca numa posição que todo mundo fica dizendo, mas quem é esse camarada para estar aí? Mas olha, a Bíblia Sagrada, ela é a história de um Deus que elege o que ninguém elegeria. É a história de Davi, que ninguém contava com ele, mas foi Deus quem escolheu. É a história de Gideão, que diz, mas eu sou o menor do menor do menor, mas Deus disse, é você quem eu quero. É Jeremias que diz, eu sou uma criança, mas foi você quem eu chamei, quem eu capacitei. É Paulo que é perseguidor, mas Deus chama e diz, mas você vai ver como ele vai sofrer por minha causa, e ele vai ser um instrumento para levar a minha palavra a reis e a pessoas importantes. As pessoas menos elegíveis pelos homens são aquelas que Deus elege. Se Deus chamou, aleluia, nós não devemos ficar julgando, mas orar por ele, ajudá-lo. Os murmuradores não demonstram amor fraterno, amor fraternal. E quem não ama seu irmão, a Bíblia diz que é mentiroso, que é homicida.
devemos amar o irmão e, por amá-lo, não murmurar contra ele, mas ajudá-lo, tê-lo em grande estima e amor por causa da obra que ele está fazendo. Por que as pessoas murmuram? Nós vamos ver que ainda as pessoas murmuram porque não têm amor, e até Jesus foi alvo desse tipo de coisa, irmãos. Se você é um líder e tem gente murmurando contra você, tem gente lá por trás espalhando um desagrado com a sua obra, não fique preocupado com isso não. Sabe por quê? Porque até Jesus passou por isso. Não é só você que passa esse tipo de problema, não. Jesus curava, ressuscitava mortos, pregava de uma maneira extraordinária e ainda tinha gente que murmurava contra ele. Imagine eu e você, que não estamos nem 1% do que Jesus podia fazer. Jesus foi alvo de murmuração, de críticas. Só que não era críticas de que alguém chegava e dizia: olha, Senhor Jesus, eu acho que o Senhor não devia fazer assim ou assado. Não, era gente que não tinha coragem de fazer abertamente, ficava murmurando por trás. Veja o texto de João. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Não era aquela coisa de alguém chegar: Jesus, eu queria falar com o senhor. Olha, eu acho que o senhor não está fazendo a coisa correta. Olha, Jesus, o senhor está enganando o povo. Não, ninguém falava. As pessoas ficavam por trás, murmurando: olha, isso aqui, acho que não é aquilo e tal, e agora? Não. Murmuração só traz problema. Não conserta nada e ainda fica desacreditando alguém. Mas isso não é uma prerrogativa apenas de você que é líder hoje. Jesus passou por isso. Se ele passou, nós iremos passar também, mas ele vai nos dar graça para passar por cima disso. Por que é que as pessoas murmuram? O apóstolo Paulo vai dizer ainda de uma característica que não pode haver na igreja, e que isso também leva à murmuração, que é o orgulho. O orgulho é uma coisa terrível, irmãos. Orgulho é uma coisa que destrói, que derruba as bases de qualquer estrutura, tanto pessoal quanto de uma instituição. E o apóstolo Paulo vai dizer muitas vezes que nós devemos ser humildes, considerar os outros superiores a si mesmo, não atentar apenas para o que é seu, mas também para o que é dos outros. E o grande exemplo que ele vai trazer, porque nós devemos ser humildes, ele vai dizer: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Jesus era humilde. Se ele era humilde, nós também devemos ser. O problema do orgulhoso é que ele acha que pode fazer as coisas de forma melhor do que os outros. O orgulhoso, ele diz: se fosse eu ali, esse conjunto estava muito melhor. Se fosse eu, irmão, esse trabalho já tinha ido para frente. Se fosse eu, cantava muito melhor. Se fosse eu, não tinha esse problema, aquele outro. O orgulhoso acha que faz melhor do que os outros. Ele julga os outros. E Tiago vai escrever dizendo assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E ele lembra: há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outros? Quem somos nós para julgar o servo alheio? Para julgar o servo de Deus? Ele está trabalhando para você ou está trabalhando para Deus? Se ele está trabalhando para Deus, deixe que Deus julgue o trabalho dele. Tiago diz que nós não devemos ser esse tipo de juiz. É óbvio que Tiago não está condenando toda espécie de juiz, né? Alguém pode ser juiz de paz, juiz de causas trabalhistas, enfim, alguém pode ser juiz. Tiago não está condenando a profissão de juiz, ele está condenando a postura de juiz, de alguém que quer julgar o trabalho do servo de Deus. Quando nós devemos trabalhar para que uns ajudem os outros a fazer a obra do Senhor. Ainda Paulo, escrevendo aos Romanos, diz a mesma coisa: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão.
Tropeço ou escândalo? Escandalizar é fazer cair alguém. Colocar tropeço ou escândalo pode ser exatamente da forma figurada, né? Aquele pezinho que a gente põe assim quando alguém vai passando para ele tropeçar e cair. Nós podemos não fazer isso no corredor da igreja, mas infelizmente nas igrejas existe gente detonando os outros com as palavras. Ah, esse irmão não dá certo, esse irmão tem que sair daí, esse irmão não pode ficar aí, essa obra não está direito, isso aqui e assim, querendo puxar o tapete, tirar alguém de uma posição. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, não julguemos os outros e nem vamos colocar o pé para ele cair. Não vamos causar tropeço ou escândalo ao irmão. Os murmuradores, queridos, eles são colocados na Bíblia no mesmo grupo dos orgulhosos, dos soberbos. Eles são pessoas que se julgam melhores do que os outros. Veja na lista de Romanos capítulo 1, verso 30. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. Veja que no mesmo pacote aqui, Paulo está dizendo que as pessoas que vivem na impiedade são murmuradores, são detratores, eles são injuriadores. E eles são também soberbos e presunçosos. Está no mesmo pacote. Os que falam mal dos outros, os que murmuram dos outros e os que se julgam melhores do que os outros. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Não é porque o irmão vem menos à igreja do que você, não é porque ele tem menos tempo de crente do que você, que ele não seja usado por Deus. Todos nós podemos ser usados pelo Senhor, por isso devemos considerar os outros superiores. Ele é um servo de Deus, ela é uma serva de Deus. Deus pode usar qualquer um. Nós, então, precisamos levar a sério o que está dizendo o apóstolo aqui. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nada por contenda, nada para criar confusão, nada por vanglória, nada para nos exaltar, mas tudo por humildade. Aleluia. A igreja que anda em humildade, anda em amor, anda em paz, anda em união, em comunhão, em alegria e cresce. Aleluia. Porque o trabalho cresce quando há união, amor, quando há humildade. Deus abençoa o humilde, mas Deus resiste ao soberbo. Porque as pessoas murmuram. Murmuram porque são orgulhosos. E o orgulhoso só vê defeito. Porque ele acha melhor, se acha melhor, então só vê defeito nos outros. Os apóstolos de Cristo também eram assim, irmãos. Isso não é só entre eu e você, não. Sempre existiu esse tipo de coisa na igreja. Por isso nós temos que ter cuidado. Veja que até entre os apóstolos havia gente que dizia, não, mas isso não é assim, não. Isso era melhor se fosse feito de outro jeito. Jesus está na casa de uma mulher. A mulher chega numa gratidão incrível ao Senhor. Aquela mulher tem uma gratidão imensa porque foi perdoada, porque sabe quem ela era e agora quem ela é por causa de Jesus. Ela sabe a bênção que recebeu e ela pegou um perfume caríssimo, que segundo o que avaliou isso aqui, dava para vender por 300 dinheiros ou 300 denários. Um denário era o pagamento de um dia de trabalho. Então, praticamente, era o preço de um ano de trabalho. Aquele perfume era o resultado de um ano de salário de um trabalhador. Dá para imaginar que perfume era? Provavelmente não é desses que eu compro, né, em que você compra, né? Um ano de salário, ainda que você ganhe um salário mínimo, então faça a conta aí de 12 salários mínimos, né? A preço de hoje dá aí quase 10 mil reais o frasco de perfume.
E a mulher não botou uma gotinha nos pés de Jesus, não. Ela quebrou o vaso, quebrou o recipiente e derramou nos pés de Jesus. Que amor, que gratidão daquela mulher. Você pegaria 12 salários mínimos num perfume e espalharia nos pés de uma pessoa? É muita gratidão, irmãos. Mas Jesus está ali recebendo aquilo como uma gratidão, como uma oferta de gratidão. Mas tem um bonitinho que diz assim, mas por que não é melhor vender isso por 300 dinheiro e dar aos pobres? Jesus faz cada coisa errada, né? Para que ele deixou a mulher fazer um negócio desse? Jesus era muito melhor se vendesse isso aí, usasse esse dinheiro para atender os pobres. Quem é você, meu amigo, para dizer que Jesus está errado? Quem é você para dizer que Jesus está fazendo a coisa de uma maneira equivocada? Tem gente que vê defeito até no que Jesus faz, meu irmão. Aí também já é demais, né? Tenha santa paciência. Até Jesus é alvo de críticas, porque até Jesus alguém está dizendo, era melhor se fizesse isso. Não, se fosse eu aí, não deixava a mulher fazer um negócio desse. Era melhor se fizesse de outra forma. Todos nós vamos enfrentar esse tipo de problema, mas nós devemos evitar ser estas pessoas que encontram defeitos, apontam defeitos, criticam, vendo defeito em tudo. Irmão, você pode não estar enxergando o propósito daquilo, a forma de alguém fazer, ou a luta do outro para tentar fazer o melhor e não consegue. Então não critique, ajude, ore, abençoe, dê as mãos, para que o trabalho possa ser feito. Até Jesus enfrentou esse tipo de coisa. O que é que a murmuração produz? Vemos que ela não produz nada de positivo, mas só coisas negativas. A murmuração causa divisão na igreja. Alguém começa a espalhar um sentimento de desagrado com isso e com aquilo. Começam a se formar grupinhos e daqui a pouco a igreja está dividida. Aconteceu na igreja primitiva, quando foram separados os diáconos. Diz o texto de Atos capítulo 6 e o verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Haviam judeus nascidos em Israel. Haviam judeus nascidos em outras terras e que tinham vindo morar em Israel. Eram os gregos aqui, os que falavam grego. E eles começaram a murmurar que quando era distribuído o alimento, quando era distribuído aquela cesta básica, eles estavam recebendo menos do que aqueles que eram nativos de Israel. Só que não diz o texto que eles foram até os discípulos, os apóstolos, e disseram, olha, está acontecendo isso aqui, vamos ver se a gente consegue resolver. Não, eles ficaram murmurando, ficaram por trás, falando mal de Pedro, de Tiago, de João, disseminando aquele desagrado. E aí os apóstolos elegeram os diáconos, para que não houvesse divisão na igreja. A murmuração traz prejuízo à pregação. Porque uma igreja, para ela ter uma pregação convincente, ela precisa ter unidade, amor. Se não há isso, você ganha alguém para Jesus, no primeiro dia que ele chega dentro da igreja, alguém já diz, olha, cuidado com o irmão fulano, viu? Não ande muito com o ciclano não, que ele gosta de umas coisinhas assim, a pessoa não vem mais. Então não adianta pregar para trazer um sujeito para uma igreja de murmuradores, ele não vai se firmar. A murmuração abre brecha para o inimigo. O inimigo quer que haja murmuração, descontentamento, desagrado no meio do povo de Deus, porque ele vai encontrar uma brecha para operar nesse meio. Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessitado. Mas tem outra coisa que ele diz que não se deve fazer para não dar lugar ao diabo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. As nossas palavras devem ser de bênção, fonte de água doce, que abençoe e não que diminua o trabalho ou as boas características de uma pessoa. Então a murmuração só atrapalha o trabalho da igreja. Nós, por isso, temos que levar a sério o que a palavra está dizendo. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas.
nós vamos então parar para pensar. Então, se nós não devemos murmurar, o que nós devemos fazer? Qual é a alternativa para a murmuração? O que a gente deve fazer então, pastor? Se eu estou vendo que a irmã não está fazendo a coisa direito, se eu estou vendo que o irmão não está trabalhando direito, se eu estou vendo que o trabalho não está sendo feito direito, o que é que eu devo fazer então em vez de murmurar? Então, em vez de reclamar, nós devemos clamar. Clamar a Deus. Clamar em vez de reclamar. Está achando que não está bom? Vá para os pés de Jesus, conta essa história para Ele. Jesus, olha, o conjunto não está indo bem. Jesus, olha, aquele trabalho ao ar livre não está indo bem, Jesus. Dá graça a teu filho, abençoa teu servo, a tua serva que está na frente daquele trabalho. Ajuda ela, Senhor, porque não está indo muito bem a coisa, mas o Senhor pode ajudar, pode capacitar. Clamar ao Senhor, orar em vez de murmurar, irmãos. Essa é a primeira grande solução que nós vemos. Não está indo do seu jeito, não está indo do jeito que você gosta, conta essa história para Jesus. Fale com Ele. Ele é quem pode resolver. Se a sua conta do telefone está errada, não fique por aí espalhando má notícia contra a operadora, não. Vá direto lá e reclame com ela. Alguma coisa na obra do Senhor não está funcionando do jeito que você acha que deveria, não fique espalhando isso, não. Fale com o dono da obra. Fale com Ele que Ele vai resolver. Louvar em vez de lamentar. Se é conosco, se são problemas na nossa vida, em vez de a gente ficar como Elias, como Jonas, se em vez de a gente ficar como a hiena, ó vida, ó azar, não, louve a Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor tem me dado. Hoje faltou isso, mas quantos dias o Senhor já me deu, já me abençoou, já fez? Em vez de ficar olhando para os problemas, faça uma relação das bênçãos. Em vez de olhar para o que está faltando, faça uma relação do que Deus já supriu. Vamos louvar em vez de lamentar. Vamos agradecer em vez de nos queixarmos. Queridos, quando falta, nós logo murmuramos. Mas às vezes, todo dia tem e a gente não lembra de agradecer. Você já parou hoje para agradecer a Deus? Você já acordou com um crédito, você recebeu um dia a mais de vida. Teve gente que não acordou. Você já agradeceu por esse dia? Você passou o dia todinho e você respirou livremente. Respirou bem. Ou algum irmão aqui precisou ir ao hospital para usar um balão de oxigênio? Alguém? Não, né? Todo mundo respirou bem, né? E pelo tamanho de alguns narizes aí, teve gente que respirou muito hoje. E não pagou nada, de graça, né? Alguém precisou de ir para a maquininha lá de raios ultravioletas na pele, ou todo mundo recebeu isso de graça do sol? É caro, viu? Vai lá na clínica saber quanto é. Foi de graça. Você já agradeceu por isso? Irmãos, são tantas bênçãos, tão pequenas, né? Às vezes parecem pequenas, mas vai perguntar a quem todo dia precisa ir no hospital para o balão de oxigênio, para poder não morrer afogado em pé no seco, se ele dá graças a Deus pelo dia que ele pode respirar sem balão de oxigênio. E nós passamos o dia e esquecemos de agradecer, lamentamos por uma coisa, mas Deus não me deu isso, Deus não fez aquilo, mas não agradecemos pelas bênçãos. Temos muito o que agradecer. E se é alguém que está fazendo a obra e não é da melhor maneira, em vez de criticá-lo, vamos orar por ele. Vamos colocar ele na oração. Jesus, abençoa teu filho, tua filha, teu servo. Jesus, dá graça, ajuda, porque ele precisa, Senhor, para fazer esta obra. Irmãos, a história das pessoas que Deus chama, eu já disse, não é a história dos mais capacitados. É a história dos humildes, que reconheciam que não podiam, mas que pela graça de Deus fizeram. Aleluia. Vamos orar por aqueles que Deus chama, porque não é fácil estar à frente de nenhum trabalho. E se nós orarmos uns pelos outros, o Senhor abençoará cada um e fará prosperar a sua obra. Deixemos a murmuração, porque a murmuração não agrada a Deus. Ela só causa transtornos à obra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos renovar a nossa mente, transformar o nosso entendimento e não ficar de acordo com o mundo.
O mundo é assim, não gosta de uma coisa, reclama, faz greve, publica no Facebook, faz um monte de coisa. Entre os crentes tem que ser diferente. Não está satisfeito? Vai orar, bote isso lá diante de Jesus e Ele vai mudar. A nossa mente precisa ser transformada pela palavra de Deus. E nós devemos reconhecer que a nossa murmuração é pecado, que a nossa murmuração desagrada a Deus. E devemos deixar isso. Provérbios 28:13, muito conhecido, diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se você tem murmurado, deixe isso. Confesse ao Senhor essa sua falta e prossiga adiante. Abandone essa má conduta e faça o que a Bíblia manda fazer. Se a nossa murmuração prejudica alguém, vá até ele, peça perdão. Reconcilie-se com ele. E se alguém está murmurando junto de você, não dê ouvidos, porque senão você se torna cúmplice daquele que está murmurando. Você está ajudando ele a levantar esse desagrado, a falar mal de alguém, a levar adiante essa murmuração. Nós devemos falar das coisas boas. O apóstolo Paulo vai dizer ainda no capítulo 4 de Filipenses: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pare de pensar nas coisas que estão erradas ou que têm falhas. Pense nas coisas boas, que têm virtude, que têm louvor. Aleluia! Pense nas coisas boas. Em vez de enxergar o defeito, enxergue a virtude do seu irmão. Em vez de enxergar os defeitos, enxergue a coisa boa que tem na sua igreja, no trabalho, e vá adiante louvando a Jesus. Nós precisamos então, queridos, deixar de lado a murmuração. Confessar este pecado, abandoná-lo e substituí-lo por palavras de gratidão a Deus. Paulo escreve aos Colossenses dizendo: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-os uns aos outros. O irmão não sabe fazer não, então ensine a ele. O irmão não está fazendo direito não, então admoeste ele. E com salmos, hinos e cânticos espirituais nós devemos fazer isso, cantando ao Senhor com graça, com alegria, com gratidão no nosso coração. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Dê graças a Deus em tudo que você faz. Seja agradecido, reconheça a bênção de Deus e reconheçamos que Deus fará com que tudo redunde para o nosso bem. Ah, mas as coisas não estão indo bem. Não estão indo bem na sua visão. Espere que não chegou no final. Deus irá conduzir tudo para o bem, porque a palavra de Deus diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Deus pega a coisa boa e a coisa que você acha que é ruim, mas quando Deus mistura e faz uma massa só, termina sendo uma bênção para mim e para você. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Vamos então olhar para a palavra do Senhor. O Senhor Jesus condena a murmuração. Ele disse: não murmureis entre vós. Paulo vai dizer: façam todas as coisas sem murmurações. Vamos atentar para a palavra do Senhor e deixar que Deus seja glorificado em nossa vida, em tudo o que Ele faz. Deixe a murmuração e vamos louvar a Deus e trabalhar juntos, unidos, orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros, para que a obra do Senhor cresça a cada dia. Uma igreja que tem contenda e murmuração, uma igreja que tem orgulhosos e pessoas que julgam uns aos outros, é uma igreja que caminha para a derrota. Mas uma igreja onde há amor, onde há afeto uns pelos outros,
Uma igreja onde os crentes oram uns pelos outros. Uma igreja onde os crentes dão as mãos e ajudam uns aos outros, consideram os outros superiores a si mesmo. Uma igreja onde há alegria na unidade, uma igreja onde as pessoas trabalham sem murmuração e sem contenda. É uma igreja que cresce, uma igreja que as pessoas lá de fora vão olhar e vão dizer: eu vou para aquela igreja, porque eu vejo um amor tão grande naquelas pessoas, eu vejo que eles vivem numa paz, numa comunhão tão grande, eu preciso fazer parte dessa igreja. Se nós queremos crescer como igreja do Senhor, amados irmãos, precisamos ser esta igreja sem murmuração, sem contenda, que anda junto um com o outro, fazendo a obra, amando e orando uns pelos outros. Que Deus nos ajude a ser assim e vamos crescer para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos?